Direto da redação. E eu retomo aqui o diálogo com o professor Durval Meirelles. Ele é professor da Universidade Veiga de Almeida, e o tema aqui é preço dos alimentos. Nos últimos 12 meses, segundo pesquisa da universidade, os alimentos no estado do Rio de Janeiro tiveram alta de 43%. Professor, essa pesquisa, os dados são com base em levantamentos do IBGE, não é isso? Isso mesmo. É com base no índice de preço ao consumidor, IPCA. Perfeito. Professor, e me diz uma coisa assim, quais são os produtos que tiveram a maior variação? O senhor tem essa noção, maior variação de preços nessa cesta? Tem sim, querido. Eu estava disputando antes, é muito importante, antes de falar desses produtos, confirmar aquilo que você já colocou. Tem muito mais gente fazendo comida em casa do que a gente imagina. A pandemia e a guerra, ela bagunçou muito as cadeias produtivas. Então, os preços dos alimentos subiram muito, porque as pessoas começaram a demandar mais alimentos e cozinhando a sua própria comida em casa. O fato é que, nesta época de Páscoa, os produtos sazonalmente já sobem de preço, né? A gente tem uma variação grande da cebola, da batata, né? Para além disso, a gente tem uma variação grande que vai em todos os produtos, incluindo até o chocolate, de 25% a 50% nessa época. Por quê? Porque a demanda por produtos nesta semana de Páscoa aumenta muito, especialmente aqueles que fazem o bacalhau, né? Todo o preparo do bacalhau, que estão variando entre 25% e 50%, e também os alimentos importados. Os importados, a gente já tem um problema a mais, que é o câmbio. O câmbio brasileiro está muito desvalorizado, né? A gente só compra $1 com R$5. Então, a gente tem o problema do câmbio desvalorizado, o que eleva muito o preço de queijo, vinho e do próprio bacalhau, e temos a inflação sazonal, né? Chocolate, cebola, batata, alho, etc. Esses produtos, eles sobem muito nessa época porque a demanda aumenta muito, né? Mesmo com todos os estoques que os supermercados têm, fatalmente a demanda por esses produtos sobe muito nesse período. Ô professor, nós temos aí a reportagem do Diário da Guanabara, Jornal Diário da Guanabara, e justamente o tema é esse, a fonte foi até o conteúdo da Universidade Veiga de Almeida. A reportagem está dizendo o seguinte, que há menos de 15 dias para a Páscoa, diz, o consumidor ele tem que preparar o bolso mesmo, porque o preço está salgado, e nós estamos a 15 dias da Páscoa. Com a chegada da Páscoa, o que acontece? O consumo, por exemplo, de pescado, ele tende a aumentar. Busca por pescado tende a aumentar. Nós estamos num período que é de defeso. Algumas espécies elas não podem ser capturadas nesse período. E os grandes frigoríficos eles aproveitam todo o período de grande oferta de pescado e no período agora de demanda, o que acontece? Coloca no mercado a um preço lá em cima. Então dá para se verificar o seguinte, que no momento em que vai doer o bolso do consumidor, tem alguém chorando, mas vai ter alguém sorrindo. São os grandes frigoríficos, né? Perfeito. Além disso, a gente percebe o seguinte, o consumidor, ele tem que procurar bastante, porque há substitutos, né? Tanto para cebola, que subiu muito, você pode trabalhar com alho poró, né, o próprio alho. Agora, o pescado também tem que procurar, porque existem peixes brasileiros que podem perfeitamente substituir o bacalhau. Eles sobem, mas um nível inferior àqueles peixes que são mais caros importados. Por exemplo, a gente tem o pirarucu, que nessa semana mesmo eu fui ao supermercado e vi que está um preço abaixo daquele pescado mais tradicional, que é o bacalhau importado. Então, eu acredito que se o consumidor pesquisar bem, ele acaba gastando mais em relação ao ano passado, que toda essa pesquisa foi feita em um ano, né? O que a gente gastou o ano passado, o que a gente vai gastar nesse ano. Em vez de gastar 3 vezes mais, a gente pode gastar um pouco mais, mas não 3 vezes mais, de repente 2 vezes mais. Mas é muito importante pesquisar preço, porque
que acaba levando e fazendo o nosso pescado nessa época sem gastar tanto, né? Já que o bolso do consumidor está sendo muito afetado por outros produtos também. Perfeito. Professor Durval, eu quero agradecer aqui a sua participação no programa Direto da Redação. Aliás, o senhor está falando para uma comunidade aqui pesqueira muito grande, que vai da região dos lagos até o norte do estado, aqui para São Francisco da Bapuana, São João da Barra, onde tem muito, o pessoal consome muito pescado e há uma produção muito grande de pescado. Mas muitíssimo obrigado e um bom dia para o senhor. Eu que agradeço.